Tu lembraste de concorrer à Câmara de Ponta Delgada, Presidência da Câmara de Ponta Delgada. Isso é um desejo antigo, ou de repente acordaste, os pés fora da Câmara e disseste que vou concorrer à Câmara de Ponta Delgada? Como é que isso se passa? Eu sou naturalmente uma sonhadora, Romário, e há muitos anos que estou no projeto autárquico de Ponta Delgada e sempre acreditei que podia chegar o dia em que podia ser eu a protagonista juntamente com outras pessoas. E realmente este ano foi o ano das decisões, não é? Para o ano temos eleições autárquicas em setembro de 2025, assim se espera, e eu pensei para comigo, é este o momento. Não dormi com os pés fora da cama, estavam lá muito bem aconchegados, mas achei que era este o momento. Mas já tinhas pensado nisso, já muito antes. Eu adoro a atividade autárquica. Até tens aqui, mandaste num texto que eu te pedi, e diz aqui que assumiu como deputado municipal, vereador e deputado regional. Quer dizer, tu já estás há muitos anos envolvida na questão da cidadania, vá lá. Eu sempre vi a política como um ato cívico, um ato de cidadania. É assim que eu entendo. Comecei em 2005 e gostei mesmo muito da experiência de integrar numa freguesia, integrar numa assembleia de freguesia, participar nas pequenas coisas, no jardim que não está bem, na rua que as pessoas não conseguem chegar à sua casa, na escadaria de acesso a um espaço público que não está em condições, sempre me deu, digamos, uma força interior, um gozo, uma força interior de dizer assim, nós fomos capazes de fazer isto pelas pessoas. E eu, como disse, eu amo a atividade autárquica, eu gosto de estar com as pessoas, gosto de falar com as pessoas e, acima de tudo, gosto ao fim do dia de tentar perceber se contribui para algo, seja o que for, seja uma coisa pequenina ou como possa ser uma coisa maior. E, portanto, a atividade autárquica é aquela que é mais próxima das pessoas, é aquela que resolve no dia a dia os problemas que as pessoas têm. Porque as pessoas têm isso é a política, não é? Eu acho que a política é a arte de resolver problemas e da proximidade com as pessoas. E eu entendo que isso é possível. Ao longo desses anos fui imprimindo esta minha forma de estar na política. Claro que nem sempre se consegue, nem tudo corre bem, isto não é um mar de rosas, isso não é uma maravilha, mas eu entendo que nós conseguimos fazer a diferença. Como? Para já, tendo coragem de se assumir pela diferença. E depois, outra coisa que é mesmo muito importante, que é saber ouvir o outro. Nós nunca temos a totalidade da razão. E aprendi também isso ao longo do tempo. Claro que ao longo deste percurso cometi erros, cometi boas ações, fui corrigindo aquilo que fiz menos bem, mas como na base de todas as minhas decisões sempre teve o melhorar a vida do outro, o conseguir responder, eu penso que sempre conseguia interiorizar aquilo que para a política é para mim. E a política é para mim, é mesmo servir o outro. Acho que infelizmente não é para toda a gente, não sentes isso? Se eu dissesse que não estava a ser hipócrita, e a hipocrisia não é um valor que eu viva, portanto, claro que sim. Se assim não fosse, nós não tínhamos os níveis de corrupção que temos em Portugal, os níveis de desacreditação na política, o nível de abstenção. Como é que é possível, pós 1974, nas primeiras eleições livres, mais de 90% da população foi votar, mas foi votar porquê? Ponto de interrogação. Porque viram que havia ali uma mudança, porque acreditaram, porque sonharam. E hoje em dia o que eu acho que nós políticos, e eu considero uma política, sou professora, sou política, não tenho, acho que é mesmo isto, acho que é um ato cívico. Ser política é ter a coragem também de fazer cidadania, de forma muito corajosa. Mas como estava a dizer há pouco, as pessoas deixaram de votar porque não acreditam, porque não lhes diz nada, porque quem quer que esteja, poderá fazer o mesmo. Pode haver ali algumas nuances, mas na prática é. E, portanto, eu acho que a política precisa de mudar, porque senão o caminho vai ser mesmo muito mau. Pode ser um discurso assim mais, digamos, pessimista, mas eu considero-me otimista realista, e nós temos que acreditar que precisamos de dizer às pessoas que é possível fazer diferente. E quando lá chegarmos, a esse lugar de fazer diferente, nós temos realmente que fazer diferente. Sob pena daqui a dias as pessoas não irem simplesmente votar. Não é? Exatamente. Tenho a mesma opinião. O que é que tu farias diferente? Ou seja, se conseguires resumir em poucas palavras o que tu farias diferente se fosses eleita ou se fores eleita para a Câmara de Ponta Delgada, qual seria o mais importante em que tu deslocarias para aqui isso e tentarias mudar ali? Ali, não estou a falar ali na gestão desse presidente que está,
Sim, estamos a falar do global, estamos a falar do nosso concelho, que tem 24 freguesias, que tem cerca de 65 mil moradores. E é o maior dos Açores? É o maior, e nós temos que nos assumir como sendo, sem qualquer imodéstia, temos de assumir como somos a maior cidade dos Açores. Somos o centro económico dos Açores, somos o centro social e cultural dos Açores. Mas isso não é desprimor por qualquer outra cidade, qualquer outro concelho, isso é simplesmente dizer os fatos. E eu acho que a política precisa disso, que é de olhar para as coisas como elas são. Eu tenho muitos sonhos para o Concelho de Ponta Delgada, desde o Livramento até os mosteiros, mas também sou realista e sei que eles não são passíveis de serem colocados todos em cima da mesa, e sei que se mudar isto ou aquilo que me estavas a perguntar pode não ser suficiente e até pode não atingir os problemas que as pessoas estão a sentir. E, portanto, uma decisão que eu tomei neste percurso foi o de apresentar propostas de acordo com aquelas que são as prioridades do Concelho. E quando nós olhamos para o nosso Concelho, nós vemos várias falhas, mas também coisas boas que foram feitas ao longo do tempo. Também, eu não acredito que ninguém faz tudo mal, nem ninguém faz tudo bem. E eu acredito, e quero mesmo acreditar na essência humana, que o que move as pessoas é o querer fazer melhor. Às vezes não se consegue, por circunstâncias diversas. E isso, com certeza, se o projeto for ganhador, vai-nos acontecer. Em termos gerais, acho que toda a gente que passa pela gestão autárquica ou outra qualquer gestão pública, acho que de alguma forma poderá ter boa vontade. Agora acho que se calhar o sistema é tão difícil de penetrar que às vezes as pessoas são envolvidas naquilo e não sei. Eu quero acreditar na boa fé. Eu quero acreditar. Há aqui uma questão que é esta candidatura, e vou voltar à tua pergunta, mas esta candidatura basicamente assenta em 3 grandes princípios: da proximidade. Nós queremos ser próximos das pessoas, e o ser próximos das pessoas não quer dizer que façamos tudo aquilo que vai ser pedido, é perceber se aquilo que a pessoa está a reivindicar, a pessoa, a empresa, a instituição, faz sentido para um conjunto de outras pessoas, ou é só um interesse muito particular. Nós não temos tempo nem riqueza suficiente para nos estarmos a evidenciar questões particulares, nós temos que ir para o coletivo. Portanto, a questão da proximidade. A questão também da abertura. Portanto, nós temos aqui uma candidatura que não tem interesses instalados. Portanto, temos o nosso projeto, sabemos para onde é que queremos ir, vamos ter o respeito, faz parte da minha essência, portanto nem sequer é um valor discutível, e, portanto, mas não temos interesses instalados, nem estamos a defender outras instituições, estamos a defender a nossa instituição, que é a Ponta Delgada. Isso é o que me levou desde logo a decidir candidatar por Ponta Delgada. Não é pelo partido A, X ou B, é pela cidade, é pelo Concelho, é pela Ponta Delgada. Entretanto, tiveste algum conflito? Tive, eu já voltei, mas vamos continuar assim. Não é muito. Eu sempre interromper, pá. Não há problema. Fazes muito bem interromper, isto também só mostra que eu tenho que estar à altura de quem está aqui na conversa. Ponta Delgada, como eu dizia, nós temos de ter prioridades. Nós temos um problema grave em Ponta Delgada que está ligado, e nós temos que dizer, eu para já acredito que nós temos que falar das coisas em cima da mesa como elas estão, sem estar aqui com questões de pode estar a ferir a ideologia cheia. Não andamos aqui, acho que temos que falar. E nós temos um problema de pobreza no Concelho de Ponta Delgada. Eu não sei, à data já perguntei, fala-se sempre em 20, 25% a nível Açores, mas eu acredito que escalonando possivelmente, indo para o particular, Ponta Delgada também será por isso. Nós não podemos aceitar, profissional, nós não podemos aceitar que a porta de entrada dos Açores, que é o aeroporto de Ponta Delgada, nós não podemos aceitar que a porta de entrada de navios cruzeiros, de carga, de tudo o que é grande se passa aqui, tem esse nível de pobreza. Portanto, nós temos que perceber que nós somos pobres e isso tem que se mudar. Quando nós não mudarmos isso, podemos ter um excelente plano de transportes e mobilidade, podemos ter um excelente, por exemplo, plano de cultura na rua, nas freguesias, em cada um dos artistas, mas nós temos que mudar a pobreza em Ponta Delgada. Portanto, e onde é que se muda a pobreza? Ela, logicamente, tem uma questão logo na base e depois tem após. Na base é na educação e, portanto, eu quero transformar a forma como a autarquia de Ponta Delgada, esta e outras, portanto não é uma crítica a esta e a outras, olha para a educação. A educação não pode ser um espaço de ATLs e do primeiro ciclo de festas de Natal, festas de Carnaval. Tem que ser muito mais do que isso. Nós temos que entrar com aquelas crianças e fazer aqui uma mudança geracional. E é aí que as nossas prioridades vão estar completamente focadas para reduzir a pobreza em Ponta Delgada. Quando eu falo em reduzir a pobreza, eu estou a falar na questão da educação, na questão das famílias, na questão dos sem-abrigo e na questão da toxicodependência. Nós não podemos aceitar que os nossos sem-abrigos tenham aumentado
aqui em número na rua para quase 5 ou 6 vezes mais do que há 4, 5 anos. Isso não é aceitável. Eu não estou a dizer que quem lá está não está a fazer algo, mas algo que está a falhar, e nós temos que perceber e falar de uma forma em cima da mesa, sem pejo, o que é que se passa, porque se a pessoa sem abrigo tem o direito de estar em determinados locais, eu, Sónia Nicolau, o Mário Roberto, o Manuel António, a Maria Antónia também têm o mesmo direito. Portanto, nós para termos direitos também temos deveres. Não. E temos que pôr isto em cima da mesa, sem qualquer preconceito de estar a ferir uma ou outra ideologia, ou de ser mais à esquerda, ou de ser mais à direita, não. O que é que está a falhar? E, portanto, a educação, a forma como vamos intervir na educação, interferir na forma como está, nós queremos ser parceiras mesmo da educação. A parte da economia, nós precisamos de perceber como é que o Concelho de Ponta Delgada, que tem tido um boom em termos turísticos, e desde que seja organizado parece-me bem, mas porque é que nós continuamos a ser pobres? Porque é que a atividade turística não está a trazer rendimento às pessoas? Exato. Nós não precisamos ter medo a falar sobre isto, não precisamos estar a apontar o dedo porque há falta de fiscalização, porque há corrupção. Não, vamos falar sobre as coisas. Eu acho que esse é um papel que a Câmara de Ponta Delgada tem que ter, a parte da educação, a parte da economia. Acho que se nós conseguimos elevarmos esses dois pilares, vai levar tempo, com certeza, nada se faz de um dia para o outro, por isso é que um dos grandes desafios que a minha equipa tem é de nós não estarmos a prometer muita coisa, mas sim aquilo que é prioritário e importante para Ponta Delgada. Execuível. E tem que ser execuível. Nós temos um problema em Ponta Delgada de acessibilidade, de mobilidade. Nós não podemos aceitar que quem vem das 7 cidades, para já vir num autocarro desconfortável, e isso tem que ser dito, e as empresas não podem ver isso como um ataque, têm que ver isso como é verdade, ou então, se calhar convidar os proprietários das empresas a irmos um dia num autocarro aqui do centro de Ponta Delgada para as 7 cidades e vamos todos ver o quanto desconfortável é. Não há investimento das empresas. Mas nós tenho visto, só para dizer uma coisa, abrir um parênteses, por exemplo, a Autoaviação Michelense, a página da Autoaviação Michelense, para tu encontrares os horários. Para já não há uma página. Há uma página dos automóveis, que têm os Mercedes, não sei o quê. Representação de automóveis. O que tem lá é uma página de Facebook e nas fotos da página de Facebook tem várias fotos de horários. É absurdo. Eu acredito, eu concordo que é absurdo, ponto número 1. Mas eu acredito que as empresas têm capacidade de crescer e se dinamizar. E hoje em dia há apoios para tudo, independentemente da empresa necessitar ou não do apoio, não é isso que está em causa. Mas o que eu acho que tem que ser percepcionado por quem gera essas empresas, com todo o respeito que merecem, porque também são pessoas que se lançaram ao empreendedorismo e investiram capital, e é precisamente assim, aproveita este espaço. Eu não estou a falar em investimento financeiro, estou a falar em investimento prático. Que se calhar com uns gestores conseguem resolver, certo? É falta de... É mesmo esse, se calhar é um convite, eu sei que pode parecer estranho, mas se calhar as pessoas que gerem o serviço, no caso em particular do lado dos mosteiros, da relva, das feteiras, convidá-los mesmo, aos proprietários dessas empresas. Sim. Isso não é nenhuma atitude aqui quase de gozo, não é, é mesmo prático. Porque nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. E eu acho que é isso que está a faltar. E, portanto, ver que são autocarros que, infelizmente, são muito grandes para o percurso que fazem, que nem sempre se apresentam da melhor forma, cujos horários não são os melhores, não nos servem a nós residentes e não servem aos turistas. Se nós se estamos a vender a ideia de uma região sustentável, uma região verde, a forma dos turistas se conseguirem andar de um lado para o outro, a mobilidade dos turistas não pode estar unicamente nos carros individuais. Nós temos que mudar este paradigma e nós não conseguimos mudar este paradigma com uma pessoa sozinha na Câmara Municipal de Ponta Delgada. Isto tem que ser um conjunto de pessoas e, portanto, é um convite de todos nós nos juntarmos a esta mudança que Ponta Delgada precisa. E, portanto, na área da mobilidade e da acessibilidade, nós precisamos que as empresas de transportes, empresas já algumas centenárias, que já têm aqui a sua tradição, que nos ajudem nesta mudança que nós precisamos de fazer, porque para podermos ganhar uma Ponta Delgada como nós achamos que deve ser uma mobilidade verde, nós precisamos que todos estejam alinhados. Esteja alinhado o poder público com as carreiras públicas, mas também esteja alinhado o setor privado. Por exemplo,
os horários têm que ser à distância de um clique, não é? Portanto, e nós temos que perceber que isso é essencial. Nós, quando viajamos, ou pelo menos eu quando viajo, uma das primeiras coisas que faço é como é que sai do aeroporto, não é? Tentar perceber como é que sai do aeroporto. Há um táxi, um carro alugado, geralmente vou para transportes públicos. Porque para mim é o que faz sentido, E eu acho que nós queremos nos posicionar como uma cidade aberta ao mundo, um concelho aberto ao mundo, nós temos que nos posicionar desta forma. Portanto, a questão de transportes, mobilidade, economia, a educação, essas 4 áreas para mim são essenciais. Nós temos que, e temos que ser, estás aí, Mas isso é... e temos que ser também... Se fosse na televisão, seria um desastre. Não vai. Para mim é normal. E temos que também uma coisa que é preciso, nós temos que aprender a prestar contas. Porque as pessoas têm que acreditar em quem estão a votar e quando essa pessoa estiver a votar, presta contas do seu trabalho. Isto tem que ser uma prática, isso não é de desconfiança, isso não é de má fé, isso não é de nada disso, são dinheiros públicos e nós temos que responder por eles. E vamos ser todos muito mais felizes, não? Vamos ser todos muito mais felizes se isso acontecer. Essas 3 áreas que eu falei há pouco, o turismo, nós temos que desmistificar esta questão do turismo. Nós somos uma terra, e em Ponta Delgada também, de agricultura, de pesca, mas nós sabemos, e temos que ter a consciência disso, que essas áreas não são suficientes para nos dar sequer autonomia, já nem vamos falar em independência, falar em autonomia. Não são áreas, não são suficientes. Portanto, nós precisamos aqui de ter, somos uma terra pequena e ainda bem, o que produzimos tem que ser de excelência e a produção, quer agrícola, quer diretamente a pescatória ou mesmo a de serviços, no caso em concreto do turismo, tem que ser de excelência. E onde é que nós nos identificamos e diferenciamos? Não é em construir não sei quantos edifícios com não sei quantos pisos completamente descaracterizados, sem qualquer respeito pelo património. Nós diferenciamos por aquilo que eles não encontram nos seus países. Exato. É tão simples quanto isso. E quando nós vamos aqui pela nossa cidade abaixo, eu gosto, quando vou às cidades, quando viajo, vou às cidades, gosto muito de visitar as cidades e geralmente estou sempre a olhar para cima porque gosto de ver digamos, as varandas, as janelas, os parapeitos, gosto mesmo de ver. Embora não seja a minha área, sou mesmo da área oposta, mas gosto mesmo. Para mim é muito sensível, estas questões são muito sensíveis. E depois, quando nós descemos pela nossa Ponta Delgada em várias ruas, nós, para quem vive cá desde sempre, sente descaracterizado ao longo do tempo. E, portanto, o que é que nós precisamos ter? Precisamos ter uma autarquia que é parceira do cidadão. Ou seja, eu quero fazer uma intervenção na minha casa. Esta minha casa, porventura, ou porque tem uma fachada icónica, ou porque tem uns azulejos únicos. Para mim é muito difícil, enquanto cidadã, ter capacidade financeira para intervir da forma como tem que se intervir. Ora, nós temos que ter aqui um meio termo. Porventura, deitar abaixo, imagina, uma varanda icónica que nós temos ainda algumas que restam, é extremamente caro para a pessoa que vai fazer. Mas é possível chegar aqui a um acordo. O que eu quero dizer com isto é que a autarquia deve ser parceira do cidadão. Vamos nos sentar. Olha, a sua casa tem uma frente única. Ela é quase roteiro para todos nós, para a identificação do que é ser Ponta Delgada. Como é que nós podemos ajudar? Porque a autarquia tem esses instrumentos. Quem diz isto diz em termos de empresas. É saudável e é de salutar que nós tenhamos empresas que tenham vindo investir para o nosso centro histórico e que tenham recuperado edifícios, alguns que até questões de segurança, Mário, colocava-nos aqui. Mas como é que essa recuperação é feita? A que custo é que essa recuperação é feita? Não é impedir investimento. Porque nós também não nos podemos dar ao luxo de impedir. Sim. Isso é muito sensível. É uma zona muito... Mas acho que nós temos que falar sobre ela. Sim. Nós não podemos fugir dos assuntos. Por exemplo, Palacete, na rua Palacete, quer dizer, agora chama aqui Neo... não falha. Da Sócio. Da Sócio Correia. Sócio Correia, exatamente. Aquele palacete que era lindíssimo. Lindíssimo, cá foi adulterado, e aquela fachada tinha que se manter tudo o cu. Tudo é. Mas é não isso. Tinha que haver ali intromissões até estéticas. Eu estava precisamente na variação quando esse processo começou. E eu fui, e o atual presidente do governo sabe disso, eu fui contra a forma como se interveio naquele espaço. Eu estive sentada numa mesa... Do que não se deve fazer. Eu estive sentada numa mesa com um conjunto de caixotes do processo a analisar tudo o que lá estava. E fui sempre não contra o investimento, que eu acho que é este equilíbrio que eu acho que é preciso ter. Não é contra o investimento,
porque é necessário recuperar espaços, é necessário investir. Se nós não tivermos investimento, não temos produção de riqueza. Exato. Agora, a que custo? Em que condições? E é aí que eu acho que a autarquia deve ser parceira dos investimentos. Seja um investimento de uma casa, seja um investimento de um edifício de apartamentos, seja o que for, nós temos que ser parceiros e crescer temos de ter uma imagem para a Ponta Delgada. O que é que nós queremos que o nosso centro histórico seja? Queremos que o nosso centro histórico seja um espaço onde as memórias permanecem. Basta olhar para outras cidades. Não Cidades até maiores. Não precisa fazer nada. Basta olhar, que se faz bem, não é? Faz bem. Eu sou muito apologista disso, não é? Quem não tem memória não tem futuro. Digam-me o que disserem. Digam-me o que disserem. E, portanto, é bom descerem as ruas da nossa cidade e ver, olha, aquela casa tem aquele pormenor na varanda, aquele azulejo, aquele pormenor do vidro, os nossos vidros. Os nossos vidros, não é? A própria espessura do nosso vidro, as ondas que lá estão, são tão diferentes. Muito interessantes. E eu acho que nós estamos em risco, nós estamos à tangente de perder, estamos a perder vertiginosamente, até mesmo o comércio histórico da cidade está a desaparecer. Mas o que é que nós temos para mostrar aos turistas? Nós não temos, nós começamos a não ter. Nós começamos a não ter e está muito perigoso. Nós precisamos aqui ter também uma postura que é de não estar uns contra os outros. Não é contra, é a favor. Nós temos que ter uma postura de que, porque ele é contra o investimento, porque ela é contra o centro histórico, porque ela... Não é nada disso. Falta aqui também, na minha opinião, uma liderança que una. O que é que nós queremos para o centro histórico? O que é que nós queremos para as 7 cidades? O que é que nós queremos para os mosteiros? Porque são freguesias que têm particularidades, os turistas são chamados e os residentes a lá ir, e nós temos que perceber como é que mostramos a montra da nossa casa. O que é que eu quero para o centro de Ponta Delgada? Quero um centro onde, logicamente, que o comércio exista, mas consiga conviver com restauração, com alojamento, com habitação. Nós temos aqui um bom exemplo da Europa e Roma. E acho que é um bom exemplo do que se deve fazer. E como é que isto... E surgiu quase espontaneamente, foi surgindo de uma forma equilibrada. Que é isso. Mas é isso mesmo, é o equilíbrio, não são extremismos, é equilíbrio que nós vamos a falar. E, portanto, eu para convidar alguém a vir à minha casa, não é? Eu devo apresentar a minha casa da melhor forma. Portanto, para convidar alguém a vir à nossa cidade, ela tem que ter, nós não temos determinados monumentos como vemos em algumas cidades, tem a ver com a nossa história, com a nossa insularidade, com o nosso posicionamento ao longo do tempo. Isto é como tudo, mas nós temos aquilo que temos e aquilo que temos nos diferencia. Temos que valorizar. Muito bem. É o património edificado, é a nossa calçada, são as nossas tradições. Muito bem. Como é que isto pode ser mantido ao longo do tempo e valorizado e passado às gerações seguintes? Porque a única coisa que ficará cá para além de nós é o planeta. Portanto, nós temos que ir embora e temos que deixar algo para alguém seguir as pisadas e melhorá-las, ser sempre melhor do que nós. Portanto, é isso que nós queremos. Muito bem, então vamos ter em Ponta Delgada, estou a falar em Ponta Delgada, mas também em algumas freguesias fora do centro histórico isto acontece. Se nós temos edificações que têm uma mais-valia patrimonial, património que deve ser preservado, nós não temos que ter na Câmara de Ponta Delgada medo, nem qualquer tipo de receio em, perante o investidor, explicar-lhe precisamente isso. Isso não está contra ninguém, isso está a favor do investidor, a favor de quem trabalha na área do turismo e, acima de tudo, a favor da nossa memória coletiva. Tu achas que é preciso alguma, ser bastante incisivo nessas coisas e tentar fazer a tua opinião, tentar fazer valer a tua opinião, acreditas, como já disseste há bocadinho, em conversar com as pessoas? Porque realmente às vezes acontece que as pessoas ficam prepotentes e querem de alguma forma fazer valer aquilo que acham. Acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser conversada com toda a gente. Eu não acredito em projetos de uma pessoa só. Pois. Eu acredito que alguém tem que liderar, também não podemos ser ingênuos, não é? Não podemos ser ingênuos. Sim, alguém tem que liderar e alguém tem que decidir, porque para o bem e para o mal essa pessoa é responsável pela decisão. Mas agora, se rodear das pessoas certas, eu acredito com conhecimento. E é precisamente essa imagem, essa ação que eu quero trazer para a autarquia de Ponta Delgada. E por isso é que eu quero mesmo que a autarquia tenha, digamos, este lema de ser parceira do cidadão. E que o cidadão não tenha medo de decisões prepotentes, não tenha medo de ter que fazer às escondidas, durante a noite fazer uma obra que é para no dia a seguir está tudo resolvido e não há problema nenhum.
mas ser esta abertura e não ter receio de que alguém vai colocar algo contra ele, não. Nós temos que ter a ideia, é sempre esta, eu penso que isto é essencial, para nós residentes e para aqueles que nos visitam, nós gostamos e queremos ter um concelho, um centro histórico que deixe uma marca. Muito bem, o que é que nós precisamos para deixar essa marca? Cada freguesia é diferente, há bocadinho estava falando das 7 cidades que têm outros problemas, têm que ser resolvidos. Sim. Têm que ser resolvidos e não é aqui ferir sensibilidades nem suscetibilidades, é resolver as questões. E, portanto, eu acho que é preciso as pessoas perceberem efetivamente isso. Pois. É preciso perceberem vamos mudar um bocadinho de assunto em relação a... diz aqui que tu geriste um restaurante e um atuneiro. Foi responsável. Como é que isto é possível, não é? Eu aprendi muito cedo, Mário, a trabalhar. Os meus pais sempre me incutiram essa responsabilidade, se queres algo, trabalha por algo. Eu aos 16 anos queria fazer outra coisa na vida, queria estudar, mas não queria ir para Lisboa. O meu pai na altura achou que não fazia sentido, ainda sou daquele tempo em que a menina tem que ficar em casa, mas a minha mãe, uma grande senhora, disse sempre não, ela vai continuar a estudar. E nessa disputa eu disse, olha, eu vou continuar a estudar e mais, eu vou trabalhar também de dia. Fui trabalhar durante o dia e estudar à noite, portanto fiz o secundário à noite e fui para a faculdade. Quando fui trabalhar durante o dia tive a imensa sorte de, antes do meu pai, trabalhar com uma pessoa que me ensinou e que devo-lhe muito e irei dever para o resto da minha vida, foi o engenheiro Paulo Melo, que me ensinou a ter ética no trabalho e a ser minuciosa em tudo o que eu faço. Por isso é que costumam dizer, sou muito exigente, e sou muito teimosa, não é prepotência, mas sou muito teimosa, acredito muito nas minhas capacidades, na capacidade do outro e na capacidade de construir. E depois, quando terminei de trabalhar com ele, o meu pai, na altura, comprou, através da famosa safra azul, que era a safra de atuneiro, um atuneiro. E o meu pai pediu-me na altura para ajudá-lo na gestão, portanto, o que era a gestão? Era a responsável pelas compras, era a responsável pelo pagamento dos ordenados. Eu tenho episódios engraçadíssimos de estar dentro do atuneiro, que era o Falcão do Mar, com, salvo ver, 17 ou 18 homens, eu, uma menina de 18, 19 anos para aí, com 18, 19 homens, todos à minha volta, sentados naquelas mesas da cozinha e a fazer as contas do fim da safra. E, portanto, rapidamente e muito cedo aprendi a trabalhar, a respeitar o trabalho do outro, porque ser trabalhador, pescador, todas as profissões são difíceis, mas aquela, acho que toda a gente me compreende, é mesmo muito difícil. E fizemos, pronto, durante quase 10 anos estive a acompanhar sempre o meu pai. Tem episódios engraçadíssimos. Bom, a câmara é como um barco, não é? É preciso ter um bom timoneiro, neste caso um bom timoneiro. Depois o meu pai decidiu comprar um café em Santa Clara, um snack bar, que é mesmo ali ao lado da igreja da Santa Clara, onde também aprendi muito, isto já estava na universidade. E também foi um período muito exigente porque é muito diferente. Trabalhar ao gerir um café, um estabelecimento comercial é muito diferente. O público é diferente, as tarefas são diferentes, mas gostei muito porque também nós somos, como é lógico, a soma das nossas experiências. Isto não há volta a dar. Não é? Quem na vida teve um tipo de experiências, depois consegue espelhá-las no futuro. E o que eu tenho para as pessoas, o que eu tenho para aquilo que é o meu dia-a-dia mesmo como professora, são essas experiências de vida, que foram uma experiência de trabalho, de envolvimento e de aceitar a diferença, aceitar o outro da sua diferença. E estar à mesa com 17, 18 homens, todos eles muitíssimo mais velhos do que eu, não é? Com aquela questão de... A desconfiança é algo natural de todos nós, não é? Não há volta a dar. E que tem que se explicar o pormenor. Uma menina, não é? Menina e mulher, quer dizer... Além de ser jovem, também era mulher. De ser mulher, mas sempre me respeitaram muito. Por causa disso, podemos saltar para outra coisa. Vai ser assim, feito para um ping-pong, porque o facto de ser uma mulher candidatar-se à Câmara de Ponta Delgada, achas isso importante? Para quem me conhece, sabe que eu sou das pessoas que, para a vida política, trouxe o discurso, se quisermos, feminista. Sempre fui muito a favor das listas paritárias. Acredito também nas pessoas que dizem que isso não é importante, que o que interessa é lá estar, que as cotas não dizem nada, mas assim, eu podia contar aqui N episódios de candidaturas que, se não fossem as cotas, as mulheres não estariam lá. Pronto. Isto não é desprimor para nada nem para ninguém.
Isto é assim. Acho que as mulheres são mais sensíveis a certas As mulheres coisas. são muito mais sensíveis. E até se calhar inteligentes. Espero que sim, espero que sim. O que eu acho é que as mulheres devem se afirmar por aquilo que acreditam. E que não deve ser nem um homem nem uma mulher a dizer o contrário. Acho que as mulheres são um pouco solidárias umas com as outras. Eu penso que os homens são mais solidários uns com os outros. Mas isso também tem a ver com o passado, não é? Com essa nossa história toda, da construção, dos grupos, dos homens, dos amigos. Mas acho que nós mulheres temos que acreditar. Acho que já se passou um pouco a fase de que a mulher deve ficar em casa, não deve trabalhar. Quer dizer... Achas que não? Não, eu acho que nós estamos a voltar um bocadinho para trás. Achas? Eu acho que há aí muito retrocesso. É. Sim. Isso vê-se nas últimas resoluções, por exemplo, do governo. A história das creches, a história do glifosato, há várias coisas aí que estão... em termos de decisões políticas, exatamente, com as mulheres, sim. E a predominância de partidos mais inclinados ao extremismo tem levado a que haja aí uns recuos muito estranhos para mim. Nesse aspecto sim. Estava-me a referir à questão das mulheres voltarem a ficar em casa. Não, nunca vai acontecer, nunca irá acontecer, mas o aborto já foi discutido há tempos com um responsável pelo CDS, mas aí é que está. uma coisa já estava resolvida. Todos nós temos direito a ter as opiniões que quisermos, individualmente. Quando eu me estou a apresentar como um projeto coletivo, ou que estou a defender um coletivo, e quem está na Assembleia Legislativa Regional, quer um partido que apresentou a proposta de exclusão de crianças onde os pais não estão a trabalhar, quer outro qualquer, que seja quem for, estão a trabalhar para um coletivo. E nós precisamos perceber como é que esse coletivo chega a ter a dimensão que tem. E nós não somos alheios a essa responsabilidade. Eu acho que é preciso nós começarmos a perceber muito seriamente sobre isso, porque... E não deixar correr. Não deixar correr. Por isso é que eu acho que o maior valor que nós temos nos dias de hoje, para além da seriedade, da responsabilidade, da ética, é a coragem. Nós temos que ter a coragem, e faltou coragem, neste caso em concreto, a quem votou favoravelmente a esta proposta, que foram os partidos que suportam o governo, faltou coragem de dizer não. Mas não é dizer não porque a proposta não faz sentido, é dizer não pelo coletivo da sociedade que nós queremos para os Açores. É essa a imagem que eu quero dar, é isso que eu quero passar. Não. O que nós precisamos é de mais lugares para as nossas crianças estarem. É preciso interromper qualquer outro investimento, que se calhar é legítimo numa outra qualquer ilha, e incentivarmos o investimento em creches. Vamos fazer, digamos que o ano de 2025, o ano da construção das creches. Depois acabou. É isso que tem que ser. Não selecionar ou segregar. Portanto, mas nós somos responsáveis pelo crescimento dessa força. Nós somos responsáveis. Nós não podemos aceitar que não é uma questão de direitos adquiridos, é uma questão de uma sociedade. É uma questão, pode ser, mas é uma questão de uma sociedade que nós queremos como adquirida para o futuro dos nossos filhos. Portanto, é da sociedade no seu todo. Não é o meu direito, nem é o direito do outro. E, portanto, é preciso ter essa coragem. E se o governo tiver que cair, seja esse, seja outro qualquer, por essa questão e por outra, nós temos que assumir. E cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Nós não podemos aceitar. Eu sou professora de profissão e, portanto, sei bem o quanto estas crianças, que por vezes os pais não trabalham. Isso é outra questão, perceber porque é que os pais não trabalham. E eu não consigo compreender, eu volto ao mesmo, eu peço até eventualmente desculpa a quem possa estar a ouvir, que achar que isto é um discurso muito, muito rígido, mas eu não consigo perceber como é que em cerca de 240 mil pessoas que nós somos, isso é um bairro de Lisboa, isso é um bairro de uma cidade maior, como é que nós não conseguimos resolver o problema das pessoas? E nós temos que perceber porque é que nós somos incapazes de o resolver. Não temos que ter medo, porque acho que quando nós não temos medo e temos coragem, nós resolvemos. Eu não sei se isso não é transversal a todo o país. Até pode ser, mas eu volto a dizer, nós somos 240 mil pessoas nos Açores. Nós somos, em Ponta Delgada, estão registrados 65 mil eleitores. Portanto, como é que não é possível, como é que nós podemos deixar que numa família, não é, haja ali uma destruturação total? Por isso é que eu comecei aqui a nossa conversa a falar da educação. Eu sei que é algo que já está muito batido, eu sei que em termos políticos o que se diz é vamos falar de educação, para não sei, mas eu quero fazer diferente. E é um projeto mesmo diferente.
Porque é assim que eu acredito. Isto para dizer o quê? Nós chegamos hoje, à sociedade que chegamos, que aprovamos a introdução do glifosato, que aprovamos a questão das crianças não terem lugar na creche quando os pais não trabalham, porque nós somos fracos. E nós não temos que ter medo de dizer isto. Eu acho que há uma admissão da parte das pessoas, dos cidadãos, em termos políticos. Os cidadãos próprios deviam ter maneira de intervir, mesmo depois de colocar o voto na urna, depois não podem estar braços cruzados. Mas a responsabilidade... E a oposição também não pode. Pois não, mas a responsabilidade é mais uma vez nossa. É de quem está a trabalhar, que vê a política como um ato de cidadania. Nós não podemos fechar as instituições. Nós temos que abrir as instituições. E, portanto, a autarquia de Ponta Delgada, no meu entendimento, é uma autarquia fechada. A crítica o que nos faz é crescer. Custa ouvir uma crítica, também não... Todos nós gostamos de ouvir elogios, quem é que não gosta? A nossa vaidade pessoal, eu tenho, todos nós temos. Mas quando a vaidade toma conta de nós, é chato. Essa é que é a questão. É isso que é a questão. Portanto, o que é que nós precisamos da nossa autarquia? Nós precisamos de ter uma autarquia, há bocadinho estava a dizer, parceira do cidadão, mas aberta. O cidadão tem que participar. Isso também é uma questão de mentalidade, Sónia. Mas isso... É que o cidadão não está habituado para já há admissão em termos de voto, muita gente... Mas ao mesmo tempo também há admissão de interferir nos assuntos que eles pensam que é da política, e não é. Mas sabes que o de positivo que esta onda do movimento de Ponta Delgada para Todos está a ter, é que as pessoas se estão a envolver de uma forma voluntária, ou telefonam ou mandam uma mensagem, olha, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso apoiar? E eu costumo dizer que há vários passos de apoio, e as pessoas incluem-se onde quer. Nós neste momento temos uma equipa de pessoas a trabalhar, desde o programa, da imagem, da comunicação, pessoas que estão a dar de si, que acreditam essencialmente, mas isto e indo ao encontro que eu estava a dizer há bocadinho, nós não nos podemos fechar. E como é que nós não nos fechamos? É claro que nestas coisas, eu acredito que tem que haver alguém que tome sempre uma decisão. Portanto, eu estou aqui para decidir, mas não é decidir contra tudo e contra todos e achar que a minha opinião é única. Ela não é. Agora, eu tenho que também ter pessoas que me possam dar posições sobre os diferentes temas, mas que fundamentem. E a autarquia de Ponta Delgada tem que estar aberta. Uma das coisas que eu acho que é importantíssima, nós temos eu não sou muito a favor de Conselho A, Conselho B, Conselho C, porque eu acho que os conselhos estão... Portanto, eu vou falar de Conselhos Municipais da Juventude, Conselho Municipal da Segurança, estão muito... É importante a formalização, a formalidade, mas está demasiado institucionalizado. Não é? Nós temos que falar das situações sem qualquer receio, de forma aberta, a pessoa assim é que é possível resolver. Portanto, eu acho que é preciso haver aqui um conselho de cidadãos para Ponta Delgada, que se reúna de X em X tempo, meses, tentar aqui encontrar a melhor forma possível, em que as pessoas possam ir falar de uma forma organizada, de uma forma respeitável, possam não só levar assuntos que são da sua preocupação, imediatos, mas também assuntos que acham que a cidade precisa para o futuro. E eu acho que é esse o caminho. Eu acho que, porque assim, é verdade que os cidadãos podem ir à Câmara Municipal, às reuniões da Câmara Municipal e às reuniões da Assembleia Municipal, sim, mas é diferente. É diferente. E quem me ouve sabe bem, porque todos nós já tivemos uma situação que precisamos de falar. E ter realmente dias para receber as pessoas. Nós não podemos, eu sei que isto é algo que já está muito batido e as pessoas podem achar que realmente isto é mais uma conversa. É demagogia política. Mas não é. E quem me conhece sabe. Se bem que possas ter tiques. Estiveste ligado ao PS durante 25 anos. Eu estive ligado ao Partido Socialista, respeito muito todos os partidos, tenho uma enorme admiração pelo Partido Socialista, pela história do Partido Socialista. Digamos que foi um casamento que acabou em divórcio, mas continuo a respeitar muito aquele que foi o meu parceiro, digamos assim. E da minha parte nunca me vão ouvir falar mal do Partido Socialista. Outra coisa é ter uma opinião contrária, uma opinião que expresso, que é diferente. E isso vão continuar sempre a ouvir. Mas do momento em que tu não tens na sociedade espaços de conversa, espaços de pós o voto, olha, eu não concordo com aquilo que está a fazer, vais fechando a sociedade. É uma questão de consciência, Roberto, porque senão isto pode tudo tomar... Nós vemos nas escolas, por exemplo, a falta de sentido crítico dos nossos alunos. Nós precisamos perceber o que é que se está a passar, rapidamente.
e temos que intervir. Mas não podemos nos reunirmos à mesa e dizer que está tudo muito bem, que as taxas de sucesso são 90% e que está tudo ótimo, não vamos mudar e que não se pode. Não, uma entrevista recente com o nosso Presidente do Governo parecia, para as declarações dele, que estava tudo maravilhoso e que era um sucesso. Eu percebo que ver uma taxa, uma lista de uma taxa de sucesso de alunos do primeiro ciclo 95, 97%, do segundo ciclo 97, 98%. Mas depois, isto é aquilo que lá está, muito bem. Mas depois a nossa sociedade, o que é que nós vemos? Ou seja, o espelhar destas crianças para a sociedade, o que é que nós vemos? Sim. Taxa de toxicodependência elevadíssima, consumo de álcool elevadíssima, falta de participação pública nos cinemas de qualidade, falta de participação pública, em eventos culturais, falta de participação pública, questões básicas como a nossa reciclagem, pronto, ou seja, o que é que parece, se esses 90% representassem um sucesso efetivo, nós teríamos uma sociedade diferente. Portanto, nós não temos. Portanto, o que é que se está a passar? Há aqui algo que se está a passar. O que está a passar é, na minha opinião, é uma taxa de sucesso que não é real. Já o disse no passado e volto a dizer agora. Não é real. Ela está lá, é verdade, ela está lá, mas nós temos que perceber o que é que essas crianças estão a aprender. E isso é muito fino. Nós pessoas fazemos o melhor que sabemos, mas também temos que perceber o que é possível fazer mais. Isto não é uma crítica a nada nem a ninguém, isto é uma constatação. Porque senão nós não tínhamos os problemas que temos, não é? E nós precisamos de dignificar a sociedade. E, portanto, quando nós tomamos decisões, cuja imagem, o impacto dessa decisão, como por exemplo a do glifosato, um exemplo muito concreto, e não temos que fugir dele. Muito bem, é preciso preencher um conjunto de documentação para poder ser permitida a utilização do glifosato. A pergunta deve ser ao contrário. Porquê é que não se encontram instrumentos, ferramentas, utensílios que possam garantir que aquilo não é permitido? Eu acho que é esse o caminho. Pronto. Quando nós não percorremos esse caminho, percorremos o caminho da facilidade. É claro que volto ao exemplo da pandemia, é muito fácil dizer que os alunos têm 90 e tal % de sucesso. Eu também já o disse noutro tempo, num determinado enquadrado numa determinada lógica. Agora, o que é que se está a passar? Porque se nós tivéssemos isso, por exemplo, o exemplo da reciclagem, que é uma preocupação imensa que todos nós devíamos de ter. Nós reciclamos cerca de 45% só em Ponta Delgada. O que é que se passa na casa das nossas famílias? Não é? Nós andamos a ensinar a separação de resíduos há mais de 25 anos. Sim. Não é? O meu filho chegou-me com 3 embalagens que tinha recebido de oferta para fazer a separação. Porquê é que nós ainda não estamos com taxas muito mais elevadas? Aí sim é que devíamos ter taxas de 80% a 90%. Sim. Porque quanto maior é a separação, menor é a queima, menor a incineradora trabalha, portanto, menor produção de gases nós temos, e isso é que é trabalhar para uma sociedade diferente. O que é que está a falhar? E não basta vir cá para fora dizer, olha, estamos a reciclar 45%, isso é uma maravilha. Não é. Não é? Porque pelo menos, isto é mesmo uma conversa, quando nós achamos que está tudo bem, nós não mudamos. Portanto, é preciso aqui um desassombramento. E não ter medo. Eu não estou a dizer que vamos conseguir resolver tudo. Não é nada disso, Mário. Nós daqui a 4 anos podemos estar aqui novamente. Agora, que vamos ter prioridades. E que vamos tocar nas situações sem medo e vamos escolher a melhor solução, que não vai agradar a todos, claro que não, mas esse é o caminho. E o que as pessoas podem contar da minha parte, deste sonho, desta ambição, que eu não tenho medo nem vergonha nenhuma de dizer que sim, tenho essa ambição pessoal e política, porque acredito em mim e acredito que posso fazer a diferença. E estás confiante numa vitória? Estás otimista? Eu sou otimista de natureza e estou confiante que nós vamos fazer tudo aquilo que pudermos fazer para ganhar este desafio. Nós temos a consciência que é um desafio muito difícil, mas eu acredito que se nós conseguimos passar esta mensagem, que é a mensagem verdadeira de que vamos fazer diferente, que as pessoas vão estar
sempre, vão ter sempre a porta aberta para fazer aquilo que nós estamos aqui a dizer, olha, você tomou essa decisão não faz sentido, levar aos órgãos próprios para tomar as decisões. Nós acreditamos que vamos conseguir convencer as pessoas. Acima de tudo, independentemente do resultado, deixa-me dizer assim, há uma coisa que eu gostava muito, quero que as pessoas saíssem de casa para votar. Nós temos 52% de pessoas que ficam em casa. Isso é grave. Isto eu acho que é de uma gravidade. Os nossos jovens também não estão minimamente... Mas votar, Sónia, com consciência, porque há muita gente que vota e se calhar não sabe o que vai, ou seja, se calhar não lê os programas eleitorais, se calhar não se informou e vai um bocadinho ao calhas, não interessa quem é, não interessa, vamos... Estou a dar razão. Isso precisava de ser alterado agora. Agora, como é que se altera isto? Como é que se altera isso? É com a capacidade crítica. As pessoas têm que ter capacidade crítica. Mas para isso é preciso viver efetivamente em liberdade. Pois. Eu sei que nós estamos com 50 anos de liberdade, eu nasci no ano da liberdade. Sei que isto é muito sensível também o que eu vou dizer, mas nós precisamos de garantir que as pessoas tenham a liberdade de fazer o que querem fazer, de dizer o que querem dizer, com responsabilidade, sempre, e não terem o seu trabalho em risco, e de não terem alguma situação onde estejam envolvidos em risco. Nós temos que acabar com isto. É muito bonito dizer que o fascismo acabou e que as perseguições e a PID e tudo o que a nossa história nos conta, mas eu acho que ainda é preciso dar aqui uma outra revolução, uma revolução ética. É claro que eu não me posso queixar daquilo que eu vivo. Se calhar, mas eu noto no dia-a-dia que a ética está a falhar muito. Aquilo quando se diz ética, as pessoas não querem saber disso para nada. Eu tenho notado muitas situações transversais, são situações que não têm nada com política necessariamente, mas no dia-a-dia... Porquê é que eu vou me chatear com isto, não é? É isso, uma coisa estranha. Porquê é que eu vou me chatear? Isso vai acabar por ser resolvido. Quando isso era uma coisa... Eu não estou a ser saudosista. Quero dizer que houve uma altura em que se calhar esses valores interessavam. E agora se calhar estão a interessar menos. Não estou a dizer que isso é mau, também não sei se é mau, mas eu acho que, na minha opinião, acho que é mau, mas não sei se isso fará assim tanta falta. Porque eu já venho de outra época, tu disseste há bocadinho 25 de Abril, eu tinha 14 anos quando aconteceu 25 de Abril. Eu não sei até que ponto a ética não faz falta. Eu acho que faz, mas as coisas podem estar a mudar. Eu não sou do tempo da outra senhora, portanto sou... Eu também não tinha consciência. Sim. Eu valorizo a liberdade acima de tudo. E para mim estar numa amarra faz-me muita confusão. Claro. Eu não me sei sentar numa cadeira onde esteja amarrada, eu não consigo mesmo. Portanto, se calhar esse meu percurso ao dia de hoje tem muito a ver com isso. Portanto, nós todos aprendemos com os nossos percursos. E aprendi, há coisas que fiz bem, há coisas que fiz mal, mas acima de tudo aprendi. A ética é essencial. Nós não podemos aceitar viver num mundo, numa cidade, numa rua, onde o mal dos outros é o nosso bem. Onde eu não preciso fazer nada, que aquilo vai se resolver sozinho. Ou então não me chateio, estou aqui tão bem no meu sofá, para que é que agora me vão chatear para assinar isto, para ir àquela reunião? Outro dia falava com uma pessoa que me contava um episódio muito rápido, que era alguém que estava a criticar uma organização de um evento que nós temos cá na nossa cidade todos os anos. E essa pessoa disse muito bem, tu queres fazer parte? Ai, não quero. Então, mas estás a reclamar porquê? Portanto, nós precisamos também de perceber, digamos que a nossa dimensão de reclamação tem que ter uma proporcionalidade com a dimensão da participação. E nós não temos. E depois nós temos uma terra muito pequena, nós conhecemos todos uns aos outros e depois ainda temos medo. Nós temos que dizer, nós temos medo de que eu vou, e não estou a falar em termos políticos, esqueçamos isso, eu vou falar sobre isto e depois aquele apoio que eu estou à espera não vai ser. E portanto as pessoas que têm a coragem de fazer a diferença, de se marcar, eu acho que devem ser... São demasiados poucos. São muito poucos, mas sabes que mas eu quero acreditar, aliás, eu quando fiz a minha declaração de candidatura, o primeiro parágrafo foi logicamente dizer que sim, sou candidata para o Movimento Independente Ponta Delgada para Todos, mas a segunda foi de enaltecer os cidadãos que escreveram a carta aberta,
pela coragem, porque é preciso ter coragem. E para quem me conhece, já passei já desempenhei muitas funções e não haverá ninguém que possa dizer, mas é mesmo ninguém, que eu num determinado momento, para obter uma determinada situação ou algo, eu ameacei, ou eu disse, olha, mas tens que fazer porque aquele... Achei que também tiveste muita coragem para te libertar. Não é libertar, tu tiveste que cortar um bocado forçadamente as amarras que te prendiam ao PS. E acho que é preciso coragem para isso. Tiveste 25 anos de PS e cortá-las agora assim, acho que... Foi muito difícil. Foi fruta, vá lá. Foi... Mas mexer contigo, obviamente. Mexer muito. Foi um momento, foi no dia 12 de dezembro e, portanto, foi a assunção de um projeto que não correu bem. Pois. Não é? E os projetos, quando não escorrem bem, há ali um peso, claro, há um luto, e eu não escondo. E para quem me conhece sabe que eu dediquei-me, dentro daquilo que eu conseguia e podia, dediquei-me e defendi, continuo a ser uma pessoa estruturalmente de esquerda, sou socialista, não é um cartão que me define, mas foi um romper de um processo e tenho uma mágoa muito grande dentro de mim. Às vezes é preciso mudar, às vezes é preciso ter essa frontalidade e essa coragem e romper. E foi mesmo isso que eu fiz, foi mesmo isso que eu fiz, porque eu acredito que este é o tempo, este é mesmo o tempo de fazer diferente. E eu acho que eu consigo personalizar essa diferença. E acima de tudo fazer as pessoas acreditar. Porque também quem me conhece sabe uma coisa muito simples, muito simples, que é, se eu não conseguir cumprir aquilo que eu me estou a propor, eu não tenho qualquer constrangimento de dizer, eu falhei. Isso é muito bom. Isso é porque eu acho que é sim. As pessoas têm, eu sou essa opinião, devem dar o braço a torcer, quando for necessário. Ainda há pouco comentaram na página do movimento um comentário muito pertinente. E entre nós, como é que vamos responder? Não, quem vai responder sou eu diretamente e fui mesmo eu com o meu perfil pessoal. Só que tem toda a razão. Isso vai ser corrigido. Não é preciso assumir. Porque eu acho que é preciso isso. Eu acho que as pessoas precisam de viver em liberdade, com ética, com responsabilidade, com os seus direitos e os seus deveres. Nós precisamos ter a consciência que isto não é uma anarquia, cada um faz o que quer. E nós, quem é político, neste caso em concreto, nós políticos temos que dar essa imagem. Sim, senhor, nós conseguimos ter um diálogo com o cidadão, um diálogo de proximidade, mas porquê? Porque nós temos um projeto baseado em quê? Na ética, na proximidade. E acho que as pessoas precisam perceber que é possível mudar. São simples, também têm que acreditar. E essa mensagem de acreditar vamos fazer nos próximos 9 meses, que vai ser muito difícil. Sónia, obrigadíssimo, foi um prazer ter-te aqui comigo. E boa sorte. A sorte dá muito trabalho, e, portanto, isto é um trabalho que tem que ser feito por mim, por todos aqueles que apoio e por todos aqueles que estão desacreditados e que, olhando para este projeto, acreditam que Ponta Delgada pode ser diferente para o ano, e portanto é isso que nós acreditamos. Obrigada por esta conversa. Vamos à frente. Obrigada.